paz, boa noite. Estamos dando início à nossa live doutrinária com o tema O Teu Chamado Ministerial. Eu sou o pastor Paulo Alencar, da Igreja Batista Missionária, servo e conservo de todos. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fique à vontade, você pode, a sua participação é com seu comentário, e vamos estar falando a palavra de Deus, o compromisso de ensinar a Bíblia sem ilusionismo, que é um dos lemas fortes da Igreja Batista Missionária aqui em Roraima. Você que é membro, que é congregado, você que sempre está nos visitando, que ama estar na Igreja Batista Missionária, gostaríamos de dar um aviso excelente. A partir de domingo agora, nossos cultos serão presenciais. Se você já é membro da igreja, claro, você tem acesso aos grupos, e lá está tudo explicado. Você que não não pertence à igreja, mas quer visitar, quer fazer parte, você pode ir na igreja mesmo e pedir a informação, porque nós estamos com redução de presença devido ao decreto municipal. Então nós estamos obedecendo as normas e as regras, mas o visitante que quiser ir será bem-vindo. Nós sempre deixaremos umas vagas de reserva para receber os nossos visitantes. O que a gente pede, que tanto irmãos como visitante vá preparado, o uso de máscara, que é obrigatório, a sua garrafinha de água, de preferência, leve a sua garrafinha de água, como também, se você tiver aquele pequeno frasco de álcool, leva, senão a igreja tem o álcool em gel para você fazer a higienização. É claro que vamos medir a sua temperatura, porque o decreto exige que assim façamos. Também, como já foi muito bem divulgado pela pastora Tati, que é a secretária-geral da igreja, as pessoas de grupo de risco não se recomenda, por enquanto, ir lá. Justamente está dentro do decreto municipal. Então, crianças, idosos acima de 60 anos, quem faz parte do grupo de risco, por favor, nos entenda. Nós não recomendamos que vocês vão, mas porém, você não fica sem ser assistido, porque nós vamos estar com as nossas lives, transmitindo o culto. Domingo agora, por exemplo, é culto de Santa Ceia, vai ter o culto presencial, mas ao mesmo tempo vamos transmitir no YouTube, no Instagram, e você pode acompanhar mesmo da sua casa. A ceia, se você não assistiu o vídeo gravado pela pastora e o que foi postado durante a semana, cada um prepara aí a ceia na sua casa. Digamos, aqueles que não vão à igreja pode realizar em sua casa, como a gente já vinha realizando. Você compra o seu pão, compra o seu vinho, e na hora da ministração, que nós vamos estar ao vivo, você faz junto conosco. E aos que vêm à igreja, traga o seu recipientezinho, o seu vinho, e os que não puderem, na igreja nós teremos o suficiente para ajudar aqueles que não puderam levar, mas participarão da ceia, tá bom? Outra coisa importante, eu vou dando logo os avisos. Importante é que dia 7, sexta-feira, haverá a vigília, que todo mês o Ministério de Intercessão realiza a vigília, e vai ser realizada nos grupos da igreja. Então os irmãos já fiquem atentos, e nós o Ministério de Intercessão vai estar realizando esta vigília. Claro que estamos divulgando, estamos
fazendo toda a divulgação, porque nós queremos que você participe da vigília, né? Vamos orar, precisamos orar, a igreja precisa orar, precisa se preparar, e hora que melhora, é o que nós falamos, hora que melhora, igreja que ora, igreja que tem poder, né? A igreja que muito ora, muito poder, a igreja que pouco ora, pouco poder, a igreja que não ora, não tem poder. Então vamos estar preparados para esta vigília. Outro aviso importante é que dia 1º, sábado, o pastor Clodoaldo, que é o nosso pastor presidente, está convocando a liderança para uma reunião, sábado, dia 1º, às 9 horas, no templo sede da Igreja Batista Missionária. Você que é líder, lembrando que temos que ir preparado da mesma forma, de máscara, lá nós vamos ter o distanciamento, vamos fazer tudo certinho, tudo normal, cumprindo todas as regras, e o pastor Clodoaldo terá essa reunião com toda a liderança da Igreja Batista Missionária. Lembrando que os líderes, nós temos pastores do interior que não poderão vir, até porque eles fazem parte do grupo de risco. A reunião no dia 1º, que é sábado agora, às 9 horas, com o pastor Clodoaldo, nosso pastor presidente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Quero convocar você para uma oração. Vamos fazer uma oração? Amém? Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, nesta hora nós te louvamos, te engrandecemos. Nós estamos, Senhor Deus, alegres, contentes, porque sabemos que Tu estás conosco, estás presente. A Igreja Batista Missionária faz parte, ou seja, é uma igreja composta por membros e congregados, pessoas humildes, simples, que forma o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E nós oramos para que cada um possa estar frequentemente, possa estar assíduo nos cultos, nas lives, como tem sido até agora, como tem sido também presente a contribuição com o seu dízimo, a sua oferta, cooperadores, colaboradores da obra, e pedimos que abençoa grandemente, Pai. Abençoa a obra do interior, nos campos, nos municípios, congregações, igrejas filiadas à nossa Convenção Batista Nacional RR, ou seja, a CBN-RR. Abençoa grandemente cada líder, cada pastor, os trabalhos que estão no exterior, além fronteira. Abençoa grandemente, Pai, também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço pela vida de todos os irmãos, de todas as irmãs que estão nos acompanhando. Eu não digo só assistindo, mas participando. Em nome de Jesus Cristo, seja a tua bênção sobre todos. Aqueles que estão doentes, que estão em processo de recuperação, abençoa, Pai, em nome de Jesus, confirma a cura de cada um. Os que estão tristes possam se alegrar, os que estão desesperançosos possam reencontrar a esperança novamente em Ti. Aumenta, fortalece e edifica a fé de cada um. Abençoe a liderança da igreja, pastor Clodoaldo, nosso pastor presidente, pastora Elizabeth Gomes, a nossa pastora que tem muito trabalhado na obra, desde que foi fundada a Igreja Batista Missionária, na época de 78, 80 para cá. A missionária Beth tem dado a sua contribuição até agora no presente momento. Então abençoa ela, dando saúde, dando prosperidade, abençoando o pastor Clodoaldo, a pastora Beth e toda a família, os filhos, netos, grandemente, toda a liderança da igreja, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas,
líder de departamentos, missionários, missionárias. Abençoa grandemente, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco sempre. Por isso te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que Deus nos proporciona essa oportunidade, né, de estarmos juntos, separados e juntos. Um paradoxo, né? Separados e juntos. Devido ao isolamento social, distanciamento, cada um ficou na sua casa, não podemos nos abraçar, não podemos pegar na mão. Aquilo que na igreja sempre existiu, aquele abraço gostoso, aquele cumprimento, aquela cumprimentação tão calorosa, aquele desejo de dizer assim: a paz de Cristo, graça e paz, meu irmão, segurando na mão. Os que podem dar um abraço, abraçam, aquele abraço caloroso. Mais breve vamos estar novamente com esta koinonia. A palavra comunhão no grego é koinonia, essa comunhão gostosa, calorosa, a koinonia pneuma quesidi, quer dizer, a comunhão no Espírito Santo. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus. Não temos louvores. Estamos sentindo falta do pastor Áquila com aquele violão abençoado, aquele violão ungido e as músicas de crente que sempre ele canta e nós apreciamos. Glória a Deus. Eu também, pastor Áquila, eu sou amante dos hinos de crente. Glória a Deus. Não estou menosprezando nenhum tipo de louvor, mas temos louvores que tocam mais, tanto da antiguidade como agora da atualidade. Eu, por exemplo, gosto de ouvir aqueles hinos da antiguidade, aqueles hinos, sabe, que me lembram da minha mocidade, dos meus 20 e poucos anos, dos meus 16 anos, que eu já estava com 16 anos fazendo parte do grupo de jovem da igreja. Glória a Deus, aleluias. Aqueles louvores abençoados, aqueles corinhos, a gente batia palmas, chega a ardia a mão, porque algumas igrejas que eu frequentei não tinham instrumento, tinha um violão, que para mim o hino é maravilhoso acompanhado com o violão. E a gente, para endossar mais com instrumentos musicais, a gente batia palmas. Oh, glória a Deus, corinhos avivados. Mas hoje também tem louvores aí abençoados, louvores ungidos, não é só da antiguidade não. Não é só lembrar lá do passado, não. No presente tem louvores abençoados, né? Que dá para a gente também bater palma. Naquele tempo a gente queria dançar e era proibido. Não pode dançar porque dança é do mundo. Algumas igrejas proibiam bater palma porque bater palma era coisa do mundo. E sabe que tudo isso foi mudado, esse paradigma, esse conceito, sabe por quê? Bater palma, a Bíblia diz no Salmo 47, aplaudir ao Senhor, bater palmas, é bem claro, não tem interpretação enigmática, é bem claro. Vamos também olhar sobre o negócio da dança. Opinião minha, pastor Paulo Alencar aqui, a dança tem que ser uma dança espiritual, não é aquela dança muito achegada e parecida com a dança do mundo, porque nós somos diferentes. Então você pode dançar aquela dança, eu não chamo de dança espiritual, porque dança espiritual é quando nós chegarmos no céu. Aqui na terra é dança carnal mesmo, que a gente dança com o corpo, movimentos, expressões corporais, né? Coreografia. Então tudo isso aí é maravilhoso. Louve a Deus com tudo que você tem.
atendendo a milhares de pedidos. Estão dizendo aí que eu canto bem, aí eu vou cantar aqui um corinho do meu tempo, tá bom? Que diz assim: eu te louvo de coração, eu te louvo com a voz, eu te louvo de coração, eu te louvo com a voz, e se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos, e se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés, e se me faltar os pés, eu te louvo com a alma, e se me faltar a alma, é porque contigo estou. Te louvo de coração, eu te louvo com a voz, te louvo de coração, eu te louvo com a voz, e se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos, e se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés, e se me faltar os pés, eu te louvo com a alma, e se me faltar a alma, é porque contigo estou. Oh, glória! Então, crentes têm sempre razão sobeja, razão para louvar a Deus, né? O coronavírus pegou o presidente, pegou o governador, pegou o prefeito, pegou o rico, pegou o pobre, e todos tiveram que se tratar e usar máscara. A outra coisa importante, dizia o repórter, não vou falar tudo o que ele falou, mas o que me chamou a atenção, ele disse: aprendemos a sorrir com os olhos. Você encontra um irmão, uma irmã, encontra uma pessoa, todos estão de máscara, não é isso? Sorrir por detrás da máscara, você não vê aquele sorriso, o gesto, o movimento da boca, mas você sabe que a pessoa está sorrindo pelo brilho nos olhos. O repórter disse: o corona também nos ensinou a sorrir com os olhos. Glória a Deus. Mas ele não deixou também de falar que com os olhos nós aprendemos a repreender as pessoas, repreender os filhos, né? Naquele tempo, no meu tempo de criança, bastava o pai, a mãe, no meu caso eu fui criado com a avó, dava aquele olhado assim, a gente já sabia o que aquele olhar queria dizer, que ia ter correção depois que a visita saísse. E hoje, com a máscara, você está conversando com a pessoa e você está prestando atenção nos olhos da pessoa, porque os olhos estão dando um recado, está transmitindo o que é que aquela pessoa está sentindo no momento da sua conversa, da sua palestra. Que maravilhoso! Eita, o coronavírus nos ensinou tanta coisa. Eu sempre digo, Deus pega Satanás no contrapé. Se Satanás achava que o coronavírus ia dispersar a igreja, que o coronavírus ia enfraquecer a igreja, que o coronavírus ia fazer muitos desestimular e fazer a Bíblia se contradizer, porque Jesus disse em Mateus 16 e 18: a minha igreja edificarei sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parecia assim que estaria o coronavírus anulando essa verdade bíblica, mas foi ao contrário. A tecnologia que era usada muitas das vezes para o mal, a tecnologia que era usada erradamente, o coronavírus ensinou a tecnologia, o celular, ser usado para o bem. Hoje eu estou falando aqui para você que não pode ir à igreja, você está na sua casa. Tem pessoas que estão me acompanhando aqui em Boa Vista, no estado de Roraima, até fora do estado de Roraima. Isso é grande maravilha da parte de Deus. Eu estou vendo aqui, tem muitos irmãos que estão aqui participando.
Glória a Deus, você é bem-vindo. Temos aqui o nosso grande maestro, grande porque é servo de Deus, né? Maestro Marinho, do Coro Novo Cântico. Maestro, a gente está com a saudade do Coro Novo Cântico, daquela apresentação mais breve. Em nome de Jesus, vamos ver o Coro Novo Cântico de novo apresentando. E claro, muitos outros irmãos, pastor Átila e também pastora Tati. Se a pastora Tati não tivesse presente participando dessa live, duas coisas teriam acontecido com a pastora Tati. A primeira eu não vou falar, que é para o pastor Átila não se entristecer. A segunda é porque ela poderia estar doente e não participaria. Se você quiser saber qual é a primeira coisa, me pergunte no particular, tá bom? Glória a Deus. Aí eu falo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E eu estou tão empolgado que eu quero cantar mais um corinho. Graça e paz, pastor, está dando graça e paz Moisés. O Moisés Severino da Costa, o grande diácono Moisés. Em nome de Jesus. Vitor, também o casal Vitor entrou, glória a Deus. Quando eu digo casal, estou falando do marido e da mulher, né? Aleluias. Graças a Deus. Como eu estou empolgado, eu vou cantar mais um corinho, por favor. Tolerem-me mais um pouco, como eu disse Paulo. Tolerai-me mais um pouco nisto, tá bom? Glória a Deus. Caminharei, tomado pelas mãos de Jesus, caminharei. Tomado pelas mãos de Jesus, caminharei. Tomado pelas mãos de Jesus, porque suas mãos me guiará, caminharei. Tomado pelas mãos de Jesus, caminharei. Tomado pelas mãos de Jesus, caminharei. Tomado pelas mãos de Jesus, porque suas mãos me guiará. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Hoje está em Efésios capítulo 4. Eu quero ler do versículo 7 até o versículo 16. Se você puder estar com a Bíblia, se você puder e estiver com a Bíblia aí disponível, seja impressa, seja digital, no celular, pode abrir aí Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. Aleluias. Bem-vindos a todos e a todas, tá bom? Às vezes eu não tenho como ler o nome das pessoas, mas porque eu estou olhando para dois celulares, o da câmera e o meu que está aqui do lado. Por isso que você veio tirar a vista da câmera central, para tentar ler. Aqui eu estou lendo aqui a Mara, que é a Mariaide, né? Tá, em nome de Jesus, está aqui nos acompanhando. Glória a Deus. Amém. Então vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Eu gostaria que você ficasse com esse versículo. Nós vamos ler o restante, mas fique bem com esse versículo. Eu vou repetir ele. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo, que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns, para apóstolo,
para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Oh, glória! Eu vou repetir essa frase. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Continuo. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oh, glórias! Amém? Glória a Deus! Graças a Deus, né? Glória a Deus, graças a Deus. E o crente vai dando glória, e o crente vai glorificando, dizendo aleluia, cantando. Eu lembro de um pastor que dizia assim: se você não conhecer a letra do hino, resmungue, fique remoendo aí, do jeito da melodia do hino, mas não deixe de louvar a Deus. Isso é maravilhoso. Isso acontece comigo, acontece com você. Aí você fica com aquela melodia, mas você não lembra da letra. Aí você começa, ou então os que assobia, pode assobiar. Assobia aí, que é aquele que tem um bico afinado e ungido, dá um sobio bonito. Eu conheci o irmão baiano, que eu gostava de ouvi-lo cantando, assobiando. Aí eu disse: irmão, dá para você fazer isso lá na igreja? Ele disse: dá. Irmãos, a igreja foi grandemente tocada com esse irmão baiano. Ele assobiou o hino 15 da harpa cristã todinho. Ao concego eu andei perdido, vaguei. Mas foi lindo demais ele assobiando esse louvor. E sabe o que foi o melhor? Ele assobiou tanto no ritmo que o irmão do violão conseguiu acompanhá-lo tranquilamente. E o pandeirista, porque não tinha bateria, tinha um pandeiro. Mas foi lindo demais. Glória a Deus. Bem, vamos aqui para o que diz Paulo na palavra de Deus, tendo em vista que o nosso tema é o chamado, o ministério. Paulo diz aqui claramente, eu pedi você para ficar com o versículo, o primeiro versículo, o que nós lemos, que foi o versículo 7, que diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quando nós falamos de dons, precisamos fazer aqui uma separação. Nós temos os dons ministeriais, nós temos os dons espirituais e nós temos os dons do Espírito Santo. Os dons ministeriais é esse que nós lemos aqui em Efésios 4, 7 a 16. Quando Paulo fala os dons espirituais, ele fala em Romanos 12, do versículo 3 ao versículo 8. Quando Paulo fala dos dons do Espírito Santo, Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. Quais são os dons ministeriais? Os dons ministeriais é esse: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quais os dons espirituais? O de profecia, o ministério, o de ensinar, a exortação, contribuição ou contribuir, liderança e misericórdias. São 7 dons ministeriais, são 5. Dons espirituais são 7. Aí vem
1 Coríntios 12, 4 a 11, que são os dons do Espírito Santo. Quais? São eles: sabedoria, conhecimento, fé, cura de enfermos, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Amém? Vamos ainda para completar aqui. Lembrando que os dons ministeriais, eles são ministrados e dispensados por Cristo. Por isso que eu pedi para você ficar com o versículo 7. Os dons ministeriais é uma ação exclusiva de Jesus Cristo. Os dons espirituais, de Romanos 12, 3 e 8, você pode ver que é uma ação exclusiva de Deus. Deus proporciona os dons espirituais conforme a medida da fé de cada um. Em Coríntios, 1 Coríntios 12, 4, 11, aí vem os dons do Espírito Santo, que é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Amém? Parece que há uma redundância, há um sinônimo, mas quando nós acuradamente, separadamente analisamos cada um, você vai ver que não tem redundância. Existe semelhança operacional. Por quê? Porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles não se contradizem. São três em um só. Por que que muitos têm dificuldade de entender o Deus Trino na Bíblia? Justamente por isso. Como pode três pessoas nunca se divergirem? Como pode três deuses com o mesmo poder, com a mesma essência, nunca se divergirem? Aí fica difícil de as pessoas entenderem a Trindade. É certo que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas quando a Bíblia faz a conjuntura da ação de cada um, nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, nunca se contradizeram, nunca. Parece que lá no jardim do Getsemane, parece que iria haver uma pequena contradição entre o Pai e o Filho, porque Jesus, na sua parte humana, dizia, na parte humana Jesus dizia: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, sendo que o plano que Deus traçou era justamente a redenção do homem através da morte de Cristo. O plano original de Deus era Cristo vir, ser o Cordeiro de Deus que ia ser imolado em holocausto para a redenção da humanidade. E agora parece que Jesus Cristo estava desistindo. Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Por que eu digo que quase parece, não tenho isso como verdade absoluta, parece que ia surgir, mas não. Ao contexto de tudo que aconteceu no Getsemane, Jesus faz o resumo, a conclusão, dizendo: mas Pai, não fales a minha vontade, e sim a tua. A decisão da redenção do homem, de Cristo e na cruz, foi decidida no jardim do Getsemane. Foi no jardim que Adão pecou. Foi no jardim que Adão e Eva pecaram, erraram, desobedeceram. Mas foi no jardim que o segundo Adão não perdeu a batalha. O segundo Adão, no jardim, ganhou a batalha por nós. Amém? Quero encerrar essa parte e ir direto para os dons ministeriais. Vamos lá? Apóstolos. O primeiro que aparece aqui é apóstolo. Ah, pastor, então tá certo nessas igrejas que consagram os apóstolos, né? Tá correto. É verdade. Nós não vamos tirar o mérito, não estamos aqui para criticar. Mas ao analisar a palavra original no grego, apóstolejo, quer dizer desbravadores, aqueles que foram primeiro. Por que os discípulos a qual Jesus escolhera, em número de 12, foram chamados de apóstolos? Porque eles seriam os desbravadores, eles seriam os iniciadores da igreja, pregariam o evangelho e ganhariam as pessoas para Cristo. Eles abririam as portas.
Tanto que Jesus disse para Pedro e disse para os demais: a chave do reino dos céus está na mão de vocês. Se vocês fecharem a porta, serão fechados. Se vocês abrirem a porta, serão abertas. E aí nós vemos que essa autoridade Jesus passou para os apóstolos. Também eu gostaria de dizer, hoje, quando se fala de apóstolo, se imagina um camarada que antes foi pastor, seguiu as escadas, auxiliar, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor e agora apóstolo. Só que os apóstolos aqui, na questão da Bíblia, fala daqueles que foram chamados para abrir igrejas, para abrir e implantar igrejas, são os desbravadores. Paulo também foi chamado de apóstolo, foi considerado apóstolo. Por quê? Porque Paulo foi um grande implantador de igrejas. Não se tem notícia que o apóstolo Paulo e os demais outros apóstolos usavam aquele anelzão de ouro só para dizer que era apóstolo, aquele anel de destaque para dizer que era apóstolo, e que nem também Paulo e os demais vestiram roupas de gala para dizer, através daquela roupa, que era apóstolo. Outra coisa também, nós não vemos, não há indício nas escrituras em que os apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, que foi considerado apóstolo, e já explico porque ele foi só apenas considerado, não se via ele sempre nos primeiros assentos. As cadeiras, se tinha cadeiras lá para os obreiros sentar, a do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos eram iguais às outras cadeiras, não tinha diferença. O que nós vemos hoje, não digo aqui todos, não vou generalizar, é que os apóstolos de hoje querem esse destaque, e está em contradição com o que a Bíblia fala sobre os apóstolos. Paulo é bem claro, não quero dizer que não tem mais apóstolos, tem sim, mas também não estou dizendo que são todos os apóstolos que são assim. Nós temos apóstolos hoje que foram separados, consagrados, são pessoas humildes, pessoas que têm autoridade, que têm a palavra, que têm a unção, e isso é bênção. Mas infelizmente temos alguns que acham que é o dono, acha que é o dono da igreja, acha que é o dono do ministério, tanto que a igreja é igreja do apóstolo fulano de tal, não é nem o nome de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o nosso sumo apóstolo, o supremo apóstolo, mas a igreja leva o nome do apóstolo daqui da terra. Então eu tenho minha crítica sobre isso, mas apóstolo é um dom dado por Cristo e devemos respeitar, devemos levar em consideração. Agora, que os apóstolos que são apóstolos hoje, não esqueça que o supremo apóstolo, que foi o Senhor Jesus Cristo, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos partir para o outro. O outro é profeta, lembrando que aqui é dons ministeriais. E Paulo deixa bem claro que o objetivo dos dons ministeriais é para ver o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, o desempenho do seu serviço ajudando os santos. Eu digo aqui, o segundo é profetas. Mas como é esse profeta? É aquele profeta que fala em línguas estranhas, que dá profecia, é isso que eu te digo, é isso que eu te falo, é esse tipo de profeta? Não. Porque aqui é ministério. Então aquele que tem o dom, o ministério de profeta, é aquele que prega as escrituras. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento que os profetas do Primeiro Testamento eram um ministério. Eles tinham a obrigação de dar o recado de Deus aos reis, às autoridades. Os profetas exerciam o ministério.
E do mesmo jeito está no Novo Testamento. Não vamos entender aqui como profeta aqueles que recebem algo assim tão extraordinário, fenomenal. Eis que Deus está me falando. Não, não é bem assim. Deus está falando sim ao profeta. Deus está falando ao profeta. O profeta que entrega a profecia é aquele que fala naturalmente na sua língua. O profeta que está entregando a mensagem é aquele que fala naturalmente. Nenhum daqueles profetas do Primeiro Testamento ficava em êxtase para entregar a mensagem, porque a mensagem que o profeta entrega precisa ser clara, tem que ser bem entendido. Então todos os profetas falavam com clareza para o rei, para o príncipe, para quem quer que fosse receber a mensagem. E assim tem que ser os profetas que têm receber esse dom de Cristo para entregar o recado. Amém? Se você é profeta, cumpra o seu ministério de profeta entregando o recado de Deus. O recado de Deus, se você é brasileiro, entregue em português. Se você é Yanomami, entregue na língua do Yanomami. Se você é Macuxi, entregue na língua do Macuxi. Agora, se você é maranhense, glória a Deus, aleluias. Vamos para o terceiro. Desculpe aí, eu falei de maranhense aqui, mas maranhense é uma bênção. A maranhense sabe falar, glória a Deus. Bem, o terceiro é evangelista. O que é o dom de Cristo para evangelista? É aquele ganhador conhecer Olha, eu conheci alguns irmãos que estão nos acompanhando aqui, também conheceu esse irmão, ele nem sabia falar direito, não teve estudo, mas o homem tinha um dom para ganhar pessoas para Cristo, para evangelizar. Ele ia num bairro daquele, não tinha nem um crente naquele bairro, ou não tinha um trabalho, não tinha uma congregação. Ele começava a visitar, evangelizar, quando pensava que não tinha uma família, 2, 3, 4, 5 famílias que aceitavam Cristo, e era ali uma congregação. Hoje, se os doutores de certificados e diploma fossem ouvir este homem pregar, eles criticavam demais, porque até as palavras o irmão tinha dificuldade de pronunciar as palavras certas, mas era uma palavra ungida, porque ele tinha o dom de evangelista. Quem tem o dom de evangelista é um perito ganhador de almas. Você tem esse dom? Esmere-se, esforce-se, não deixe enterrado esse dom em ti, ganhe almas para Cristo. Olha, comigo mesmo já aconteceu de evangelizar uma pessoa, de falar de Cristo para essa pessoa, falar segundo o meu conceito, falar na minha sabedoria, no meu conhecimento, e essa pessoa nem bichite. Quando eu disse assim, quer aceitar Cristo? Não quero aceitar Cristo não. Foi um outro lá, na simplicidade, mas com dom de evangelista, falou um pouquinho a coisa e a pessoa estava de joelho aceitando a Cristo. Quem tem o dom de evangelista é ganhador de almas. Vamos para o quarto ministério, que é o de pastores. Aqui eu me incluo, pastores. O que é o dom de pastor? Pastor, você sabe qual é a função de pastor? Pastorear o rebanho. Nós vimos o pastor Clodoaldo uma vez numa reunião, ele estava falando até sobre isso aqui. Tem uma diferença esses ministérios, porque o evangelista, ele só é para ganhar pessoas para Cristo e tem que passar para o ministério, passar para alguém que é pastor, porque o evangelista, ele ganha para Cristo, mas ele não sabe discipular, ele não sabe dar o acompanhamento e fazer a permanência da pessoa. O negócio dele é falar de Cristo, ganhou a pessoa para Cristo e ele já sai para ganhar outras pessoas. E aí, essas pessoas ganham pelo evangelista, vai para a missão de pastor. Aí entra o dom de pastor. Pastor é aquele que arrebanha, aquele que sabe cuidar do rebanho. Nós vemos muitas igrejas se esvaziarem na mão daqueles que se dizem pastores, mas não eram pastores.
pastores não têm o dom. Quem tem o dom de pastor vai saber apacentar e cuidar do rebanho. Quem tem o dom de pastor vai ser aquela pessoa paciente, aquela pessoa cuidadosa, como o pastor de ovelha literalmente é. Eu assisti um vídeo onde dizia assim: veja a diferença de quem é pastor e de quem não é pastor no sentido literal. Que Israel, uma das fortes economias de Israel é a criação de rebanho, principalmente o gado miúdo. E aí eles mostravam, claro que não foi do Israel agora, mas do Israel passado, mas ele mostrava no vídeo que aquele pastor usava cães para ajudar a rebanhar as ovelhas. E os cães eram treinados para ser ferozes. Cães mordiam as pernas, as patas, mordiam as ovelhas, os cabritos, bode, que era para botar tudo no seu devido lugar. E o pastor usava, não era cajado, era uma vara com uma ponta de ferro, ou seja, com ferro na ponta, pontiagudo, para cutucar e tudo, feria, querendo à força fazer o rebanho obedecer. Pastores que não têm o dom de Cristo agem semelhante. E esse irmão no vídeo dizia: agora veja o pastor era aquele paciente, com um cajado na mão, ia na frente, as ovelhas iam atrás. Quando ele olhava que tinha uma ovelha se desgarrando, ele ia lá cuidadosamente, pacientemente, trazia aquela ovelha de volta. O dom de pastor tem essa grande diferença. Jesus Cristo, como supremo pastor, sumo pastor, ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aprendamos com Cristo, que é o nosso exemplo por excelência. Pastor cuida bem do rebanho, pastor é paciente, pastor sabe dar o pasto conforme a ovelha precisa. E certamente eu fiquei a pensar, quando no interior, aqueles pastos que tinham vários cercados. Aí tinha num cercado capim colonhão, no outro cercado capim braquiarão e outro tinha o quicuia. Então eram pastos que tinham cercas. E eu dizia: por que não só um tipo de capim? Ele disse: porque tem gado que se dá com capim tal, outro se dá com capim tal, e eu tenho que repartir conforme o animal come o capim correto. E aí, o pastor é aquele que sabe dar para cada ovelha o pasto correto. Por que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e em nada ele me faltará? E uma das funções que Davi diz do pastor supremo, Deus, é que levava ele em pastos verdejantes. O pastor tem que ter o cuidado para não deixar a ovelha ficar comendo capim seco. Por isso o pasto tem que ser cuidado, porque há uma espécie de erva, de mato que cresce no pasto chamado juquira. Quem é da roça conhece esse linguajar, juquira. E a juquira acaba com o pasto. É porque o gado vai comendo, e aí o pasto vai diminuindo, o capim vai diminuindo e a juquira vai crescendo e acaba com o pasto. Então precisa estar cuidando da juquira, em outras palavras, roçando mesmo, cortando e tudo, que é para o pasto se sobressair, o capim sobressair. Então o pastor precisa estar cuidando da juquira, que quer acabar com o pasto, e o pasto precisa estar intacto para que a ovelha possa então se alimentar corretamente. Glória a Deus. Nós vemos pessoas que dizem que são pastores, mas não sabem cuidar do rebanho. São pastores gananciosos, ambiciosos, orgulhosos, e não são pastores, porque eles dizem ser, mas eles não têm o dom de Cristo para ser pastores. O pastor verdadeiro vai cuidar bem do seu rebanho. O pastor verdadeiro vai apacentar com humildade, sabedoria, e não vai ser preguiçoso. É tanto que nenhum preguiçoso era escolhido para ser pastor, porque o pastor precisa ter coragem, o pastor precisa ser ousado, o pastor precisa ter determinação. O pastor não pode achar porque é pastor tem que acordar a hora que quiser. Tem pastores que deixa para lá. Mas
Pastor é aquele que cuida bem do rebanho. Não estou aqui querendo dizer que pastor não pode tirar férias. Pastor precisa de férias, descansar. Mas quando ele termina, que volta das férias, pastor entra de cabeça de novo a cuidar do rebanho. Vamos agora para o quinto ministério, que é o de mestre. O que é o mestre? Eu estou aqui como mestre. Não é porque eu sou mestre, eu estou dizendo que estou como mestre, porque o mestre, segundo o conceito, a cultura, é aquele que ensina sentado. O que ensina sentado tem característica de mestre. Então eu estou aqui como mestre, mas eu gostaria de avisar vocês que eu não sou mestre. Estou sentado porque estou melhor acomodado. Mas o mestre é aquele que se esmera no ensino. O mestre é aquele que tem um dom tão notável que ele ensina tranquilamente, não causa cansaço, não causa fadiga, a pessoa tem prazer de ouvir. E o mestre é aquele que fala de maneira nítida. O mestre ele vai procurar usar parábolas, usar enigmas, ilustrações para ajudar melhor a pessoa a entender. O mestre é aquele que, quando está ensinando, ele não se conforma enquanto o discípulo não aprendeu verdadeiramente. O discípulo olha no mestre e, enquanto o mestre estiver chamando a atenção dele, é porque ele, discípulo, não aprendeu, e o mestre não desiste dele. O mestre é aquele que procura de forma clara ensinar. Aqui na igreja de Cristo, o Senhor deu esse dom porque Ele quer que o povo aprenda, o seu povo, o povo igreja aprenda. É tanto que Paulo diz aqui no conchavo, no resumo da leitura, dizendo: para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro. Olha, o mestre cuida bem para que os discípulos não sejam como meninos. Menino tem a parte boa. Menino Jesus, quando perguntaram: Senhor, qual é o maior no reino dos céus? Quem é que Jesus escolhe? Escolhe o menino. Olha, se não se tornar igual a uma criança, não entrarás no reino de Deus. A criança é humilde, mas a criança também, às vezes, falta aquela malícia saudável que todos têm que ter. A criança termina acreditando em contos de fada. Por que a pedofilia predomina? Porque o pedófilo se aproveita da da insensatez da criança e é enganado. O pedófilo engana com bombom, chocolate, dinheiro, com promessas. E você que é pai deve ensinar a criança a se precaver desse tipo de coisa. Eu lembro que a minha tia dizia assim: não aceite bombom dado por estranho, não aceite dinheiro dado por estranho. E às vezes a gente via que alguém oferecia à criança com verdade, com sinceridade, e a criança não recebia por ter recebido esse ensino da mãe. Então, mãe, pai que me ouve, ensine a criança a ser mais esperto e não cair. Mas a maioria das crianças termina sendo enganada. Então, aqui Paulo diz assim: para que não sejamos mais como o menino levado de um lado para o outro, e o mestre cuida disso. Quando nós ensinamos, nós temos culto de doutrina na igreja, toda quarta-feira, como está acontecendo agora na live. Por que o culto de doutrina? Justamente para deixar você, meu irmão, minha irmã, inteirados, bem ensinado, não cair em manobra, não cair em charlatanismo. Tem muitos pastores charlatões, querem tirar proveito, ensinando o que não está na Bíblia. Usa a Bíblia, mas distorce ou torce para outro assunto, para outra coisa, para seu próprio interesse. E o mestre, há culto de doutrina na igreja justamente para prevenir a igreja.
Glória a Deus, porque você pertence a uma igreja. Não estamos nos gloriando, mas você pertence a uma igreja, você é membro de uma igreja, você congrega numa igreja que leva a sério o ensino da palavra de Deus. Os pastores que ensinam na Igreja Batista Missionária, ele tem que provar na vida que ele vive aquilo que ele ensina. E o que ele ensina tem que ser pautado verazmente na palavra de Deus. Jesus disse aos fariseus: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O mestre, segundo o dom de Cristo dado, é um conhecedor da vontade de Deus, um conhecedor da Bíblia Sagrada. O mestre é aquele que lê, que não tem preguiça de ler a Bíblia, que não tem preguiça de orar, que não tem preguiça de acompanhar o discípulo, de ver o crescimento da igreja, do povo a qual ele é responsável por ensinar. Modéstia à parte, pastor Clodoaldo está há 36, 37 ou 38 anos à frente da igreja Batista Missionária. E sempre teve a preocupação de dar o ensino correto para a igreja. Eu louvo a Deus pela tua vida. Você faz parte. Deus te chamou para o ministério de apóstolo. Não seja como alguns que se diz apóstolos e esquece da humildade, da simplicidade de vida. O Senhor te chamou para profeta. Não esqueça que o teu recado que tu tens que dar é um recado claro, é um recado edificante, é um recado que edifica a mesma pessoa. O Senhor te chamou para evangelista, então você é um perito ganhador de almas. Não enterre teu talento, ganhe almas para Cristo. Você tem um chamado de pastor para pastor. O dom que o Senhor te chamou foi para pastor apacente, com cuidado, curando das feridas, não causando feridas nas ovelhas. Como o vídeo que o irmão postou lá, que mostrava o pastor que não tinha o dom de pastor, que não era pastor, cutucando as ovelhas com uma vara que tinha um ferro pontiagudo, ferindo as ovelhas, usando cães ferozes treinados para morder a pata, para ferir, para forçar. Se você é um pastor que recebeu este dom de Cristo, você vai cuidar das feridas. Está aí a parábola da 100 ovelhas. Na verdade, a parábola da 100 ovelhas é uma história espetacular. Tinha 100 ovelhas, saiu uma e o pastor deixou as 99 no deserto. Não foi no curral, não. Aquele hino lá das antiguidades, dos meus anos, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Não estava juntas em aprisco, não. As 100 ovelhas estavam no deserto e uma se desgarrou. E o pastor deixou as 99 aonde? No deserto. E saiu à procura daquela que havia se perdido. Fizeram um hino totalmente contrário, o que diz Lucas capítulo 15. Mas está ali o retrato do bom pastor. Deixou as 99 no deserto. Por que ele deixou no deserto? Por que ele não levou e não deixou no curral, que era mais seguro? É porque o pastor treinou as ovelhas para saber se defender e sobreviver no deserto. O coronavírus veio ensinar isso. Porque tinha muitos pastores desesperados: agora não temos culto, agora todo mundo vai se desviar, todo mundo vai sair da igreja. Muitos pastores, não digo da igreja Batista Missionária, porque nós ficamos tranquilos, porque a gente sempre deu um ensino. Não digo só a igreja Batista Missionária, outras igrejas também, mas os outros pastores ficaram desesperados, querendo levantar-se contra as autoridades, as normas e regras estabelecidas. Mas quem preparou as ovelhas